Lançamento do livro O Hebraico Nosso de Cada Dia, do pastor e escritor Tiago Abdala, na livraria Logos Cristã, lá no Shopping Tambiá. Também terá uma palestra muito interessante. Então, para falar sobre esse evento, a gente vai conversar com o pastor Tiago e também com a publicitária da livraria Logos, a Edneia Jesus, que você já conhece demais, está todo dia aqui no Com Você. Meninos, sejam muito bem-vindos, viu? É um prazer imenso recebê-los aqui. O prazer é nosso. Inclusive te conhecer pessoalmente. Pois a gente já se conhecia na telinha. Assim, Na telinha. Então é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no Com Você para falar de mais um evento que é fruto de mais uma parceria da livraria Logos com a editora Ragnos. O Tiago Abdala, o pastor Tiago Abdala, é escritor da editora Ragnos. E aí a gente vai ter alguns momentos especiais aqui. Eu sempre falo no paraíso da terra, que se chama João Pessoa. Aqui é um paraíso mesmo. Então, não, Tiago, você está vindo para cá, já está conseguindo ver. Tô gostando muito. É maravilhoso. Já estive aqui uma vez antes e agora aí vocês é uma trouxeram de novo, retornar. né, Edneia? Trouxemos para esse lançamento maravilhoso. Ingrid, a gente vai ter 3 momentos, gente. Daqui a pouquinho, tarde de autógrafo na minha, na sua, na nossa livraria cristã. Eu tô falando da Logos, às 15 horas, no Shopping Tambiá. Vai lá tomar um café com a gente preparou um coffee break. Já vou passar lá, viu? É já um lançamento em grande estilo com o pastor Tiago Abdala. Ele estará presente, estará autografando os livros. E logo mais à noite, no seminário Betel Brasileiro, nós vamos ter a palestra do pastor abordando a temática sobre o livro, às 19 horas, lá no Alto do Mateus. E a agenda tá recheada, viu? Hoje não acabou. Tem hoje e tem amanhã. E amanhã, às 19h30, nosso convite é para que vocês estejam lá no Espaço Gospel Praia, com o pastor Estevão Fernandes, com a ministração também do nosso querido pastor Tiago Abdala, também ministrando sobre assuntos maravilhosos. Gente, hebraico nosso de cada dia. É para cada dia e é para nós, sim. E o pastor vai falar melhor aí sobre essa obra maravilhosa que a gente está tendo a honra de sediar o lançamento aqui nesse lugar maravilhoso com essa obra. Feliz de a gente estar aqui e te receber, viu, Tiago? Já falando uma sobre alegria isso. Para mim. E contando um pouquinho do livro, na verdade, é trazer para uma linguagem mais fácil de ser entendida. Exatamente, exatamente. Para você ler esse livro, você não precisa saber hebraico, não precisa ser um especialista. A ideia é justamente popularizar o hebraico para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor a fé judaico-cristã. Então, são 10 palavras hebraicas, palavras, por exemplo, que estão relacionadas à aliança, né, o termo barit, que conta um pouquinho da história de redenção de Deus, como ele alcança o ser humano, como ele faz promessas aos seres humanos. Então, a gente consegue entender um pouquinho melhor a Bíblia hebraica, ou o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, por meio dessas 10 palavras. É fazer isso de uma forma simples e acessível. Às vezes é muito difícil, quando a gente vai ler a Bíblia, de entender. De fato, a gente precisa de uma ajuda ali. Sim, Era como se fosse para decifrar. O Antigo Testamento, eu acredito que seja um pouco mais difícil do que o Novo. Sim, está mais distante, né? Está mais distante da gente temporalmente. E, ao mesmo tempo, tem aquela coisa de certas palavras que estão relacionadas a algumas ideias específicas da nossa língua, às vezes no hebraico, tinham nuances diferentes, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a palavra hesed, né? Que é o termo para amor leal. Então, a ideia básica é que o amor no hebraico não é algo que eu sinto, né? Não é algo que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Eu até começo com essa música do Zezé de Camargo e Luciano, falando, olha, pro antigo hebreu, o hesed, o amor leal, é algo que eu pratico na direção do outro. Então, ele é algo muito concreto, né? O amor, ele é demonstrado de várias formas na vida das pessoas e no relacionamento de Deus com Israel. E aí são ensinamentos que a gente vai levar, como a Edneia está falando, para o nosso dia a dia. Exatamente. Então você tem aplicações. A riqueza da palavra de Deus, né? Eu acredito que o destrinchar dessas palavras, que é do original, faz a gente ter esse conhecimento e perceber a riqueza que tem a palavra de Deus, né? E ele fala de forma muito clara e muito aplicada. Então, é uma obra muito interessante e a gente já fala, quer adquirir esse livro, não tem problema, a Logos, a sua livraria cristã, já está disponível para venda, para entrega. E a gente chama todo mundo para estar conosco hoje, amanhã, né? Participar dessa riqueza. A gente estava numa outra apresentação e a gente lá ouvindo, e quanto mais a gente ouve, mais a gente quer ouvir, porque a palavra de Deus, ela é alimento. E quando você traz esse significado a partir dos textos originais, então traz toda aquela clareza, mas com aquela riqueza que é a palavra de Deus. E eu quero aproveitar
Ingrid, fazer aqui um agradecimento todo especial para a equipe da Ragnos. Tá ali nos bastidores a Júlia, o editor, o Aldo, Aldo Menezes, que isso o fato do autor estar aqui seria da Logos com a editora Ragnos, então eu quero externar a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, agradecer a vocês também, como sempre, muito parceira nossa, TV Tambaú, né? Eu tô aqui todos os dias, né? Todos os dias, eu já me sinto em casa, eu chego aqui, eu tô em casa, eu me sinto em casa, então eu acho que a parceria é muito importante, né? É verdade. E a gente se sente honrado por isso. Não, honrados estamos nós de recebê-lo aqui, justamente, para falar um pouquinho dessa palestra. Então tem um livro e vai ter a palestra à noite. Sim, à noite a gente vai falar sobre uma das palavras hebraicas, que é a palavra avad, que é a palavra para adorar e servir. E é muito interessante porque quando essa palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, ela aparece no contexto de um jardim. E ela é traduzida, na maioria das versões, como cultivar o jardim. Então, quando Deus cria os seres humanos para cuidar da criação, aquele cuidado que eles tinham com a criação era um ato de adoração a Deus. Então, muito mais do que algo que a gente faz num templo, né? A ideia básica é que é possível se relacionar com esse Criador no dia a dia das nossas vidas. Que ele não é algo inatingível, inalcançável, exatamente, não é isso, né? Exatamente. Um Deus próximo. Exatamente. O 5º capítulo vai trabalhar exatamente isso, mostrando essa adoração como algo que faz parte do nosso dia a dia, no nosso trabalho, relacionamento familiar e assim por diante. Esse é um título, olha, gente, que a gente tem que ter, certo? Aproveita aí, eu sempre falo, né, Ednê, todo dia. A gente tá chegando aí em novembro, as confraternizações, amigos secretos. Isso. E, nossa, que bênção seria receber um livro do seu. E eu tento fazer isso de maneira divertida, ilustrativa, então o pessoal vai se deparar, aplicada, o pessoal vai encontrar diversas histórias, vai encontrar aqui a Ana e o Olaf conversando sobre o que é o amor, introduzindo nos capítulos. Então, bacana. A ideia é justamente aproximar o hebraico do leitor. É bem lúdico também, né? A gente vai falar assim, é um livro muito lúdico. Sim. Populares são citadas, filmes, textos da tradição cristã que são importantes para que as pessoas possam compreender realmente o sentido dessas palavras. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, tá? Convidando todo mundo. Então tem um coffee break muito bacana daqui a pouco lá na Logos, mas tem programação hoje e amanhã, né, Hoje e amanhã está todo mundo convidado, inclusive você. Já estarei lá, já me sinto lá, gente. Muito obrigada. O pastor trouxe o seu presente já autografado. Você vai ter esse conhecimento aprofundado das 10 palavras no hebraico. Dedicatório. Ai, meu Deus, que chique, amei. Minha mãe vai amar também, que eu vou ler pra ela. Ótimo. Minha mãe não lê mais, mas eu leio pra ela. Não se preocupa, ai, mãe, vai ter esse momento aí de comunhão. Meninas, muito obrigada. Voltem Deus sempre, abençoe a todos vocês. Ai, uma terça-feira abençoada. Abençoadíssima. Hoje a gente tá sendo abençoado. Obrigada. Amém, verdade. Voltem sempre. Deus abençoe. E olha só, o chefe de cozinha, Eduardo Mendes,